Nos últimos meses começaram a circular vídeos dizendo que o projeto de lei 04 de 2025, lá do Senado, que pretende reformar o Código Civil, retiraria direitos sucessórios dos maridos e das esposas. O Senado reagiu imediatamente dizendo que era fake news. Mas será que é fake news mesmo? Veja o que o Senado colocou em sua página institucional. Circula nas redes sociais um vídeo afirmando que a reforma do Código Civil, PL 4 de 2025, em debate no Senado, retiraria os direitos de herança de maridos e esposas, deixando-os desamparados após uma vida dedicada ao casamento. Essa afirmação é equivocada. O projeto de lei muda regras de sucessão, mas prevê garantias de proteção ao cônjuge sobrevivente. Ela coloca o selo de fake news. Senado verifica. Antes de você concordar com o vídeo que está circulando, e antes que venham simplesmente acreditar no selo fake news colocado pelo Senado, vamos abrir o projeto de lei, porque quando o assunto é herança, o que importa não é o título da notícia, é o que está escrito na lei. Se ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Pim, sou advogado, trabalho com holding patrimonial, planejamento sucessório, tributário e planejamento em vida. Trabalho com esse tema diariamente. Eu preciso começar reconhecendo uma coisa. Se alguém afirmou que todo viúvo ou viúva necessariamente ficará sem absolutamente nada, em qualquer situação, a afirmação realmente é exagerada. Primeiro, porque existe ameação. Segundo, porque o cônjuge continua aparecendo na ordem de vocação hereditária, embora em posição muito menos protegida. Terceiro, porque o projeto de lei prevê direito real de habitação. Em determinadas circunstâncias, a possibilidade de instituição judicial do usufruto. Portanto, dizer que o cônjuge perderá automaticamente todos os direitos patrimoniais não é tecnicamente correto. Mas essa não é a pergunta mais importante. A pergunta correta é: o projeto de lei número 04 de 2025 diminui de forma relevante a proteção sucessória do cônjuge? Sim, diminui muito. Para compreender isso, não precisamos de interpretações mirabolantes. Simplesmente precisamos comparar o Código Civil atual com o que prevê o novo projeto. Hoje, o artigo 1845 assim estabelece: são herdeiros necessários os ascendentes, os descendentes e os cônjuges. Sim, eu repito, os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Isso significa que, pela legislação atual, filhos, netos, pais, cônjuges estão na mesma linha sucessória, chamados herdeiros necessários. E qual a consequência prática disso? A existência de herdeiros necessários limita a liberdade de disposição patrimonial dos próprios bens. O artigo 1846 prevê que pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. É o que chamamos de legítima. Portanto, uma pessoa que possui herdeiros necessários não pode simplesmente, em um testamento, entregar todo o seu patrimônio a um terceiro. Ela pode dispor livremente, em regra, de apenas 50% do seu patrimônio. A outra metade é reservada por lei aos herdeiros necessários. Hoje, o cônjuge está dentro desta proteção. Mas o que diz a redação apresentada no PL 04 de 2025 para o artigo 1845? São herdeiros necessários os ascendentes e os descendentes. Descendentes e ascendentes, ponto. O cônjuge desapareceu. O convivente também não foi incluído. Então pare e observe. Código atual: descendentes, ascendentes e cônjuge. Proposta original: descendentes e ascendentes. Opa! O cônjuge foi retirado. Isso não é uma interpretação minha. Isso é literalmente o escrito no texto inicial do projeto. Portanto, o Senado pode dizer corretamente que não é verdade que todos os viúvos necessariamente ficarão sem absolutamente nada. Mas não pode ser ignorado que o próprio projeto de lei retira o cônjuge da condição de herdeiro necessário. E isso tem uma consequência gigantesca. Hoje, o marido ou a esposa não podem ser afastados livremente da legítima por uma simples decisão testamentária.
ressalvadas as hipóteses legais específicas de exclusão sucessória. Com a proposta, essa proteção desaparece. E o próprio projeto confirma isso de maneira ainda mais clara. Veja a proposta originária para o artigo 1850. Para excluir da herança o cônjuge, o convivente ou os herdeiros colaterais, basta que o testador o faça expressamente ou disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Eu vou repetir, porque esse é um dos pontos mais importantes do projeto. Para excluir da herança o cônjuge, basta que o testador faça expressamente ou disponha do seu patrimônio sem os contemplar. Portanto, não estamos diante de uma reorganização de palavras. O projeto diz expressamente que o cônjuge poderá ser excluído da herança. E mais, bastará um testamento que determine a exclusão ou simplesmente disponha do patrimônio sem contemplá-lo. Hoje, para retirar um herdeiro necessário da legítima, não basta dizer, eu não quero. A exclusão depende de hipóteses legais, graves, como indignidade ou deserdação, com as respectivas causas e requisitos legais. Na proposta, o cônjuge deixa de ser herdeiro necessário e, por isso, poderá ser afastado por uma manifestação da vontade do falecido. Isso é ou não é uma redução da proteção? É claro que é. Mas existe ainda um outro ponto que precisa ser analisado. Hoje, o artigo 1829 coloca o cônjuge em determinadas situações e, dependendo do regime de bens, em concorrência com os descendentes e também com os ascendentes. A redação atual começa estabelecendo que a sucessão legítima defere aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, observadas as exceções relacionadas ao regime de bens. Na falta dos descendentes, aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Na inexistência de descendentes ou ascendentes, tudo para o cônjuge sobrevivente. A proposta do projeto de mudança do Código Civil muda esta regra. Ela estabelece primeiro os descendentes, segundo os ascendentes, terceiro o cônjuge ou convivente sobrevivente. Quarto os colaterais ou quarto grau. Perceba o que aconteceu. O cônjuge continua na ordem sucessória, é verdade, mas foi colocado em terceira posição. Na prática, pela redação original, se houver descendentes, eles serão chamados antes do cônjuge. Se não houver descendentes, mas houver ascendentes, os ascendentes serão chamados antes do cônjuge. O cônjuge herdará pela sucessão legítima, em regra, quando não existirem descendentes e nem existirem ascendentes, quando também prevê a redação proposta pelo artigo 1838. Portanto, o Senado realmente afirma que há fake news quando as matérias informam que o cônjuge foi completamente excluído. Não, ele não foi. Mas ele ficou depois dos descendentes, depois dos ascendentes, aí veio o cônjuge. Agora imagina, o patrimônio que o casal construiu. No falecimento de um, toda a parte que competiria ao cônjuge, não havendo descendentes, vai para os ascendentes. Agora vamos trazer isso para a realidade atual. Imagine uma família reconstruída. Um homem possui 3 filhos do primeiro casamento. Depois casa-se novamente. Durante 20 anos vive com a segunda esposa. Ela participa da rotina da família. Ajuda a administrar os imóveis, acompanha o marido em momentos de doença, organiza a casa e muitas vezes reduz ou abandona sua própria atividade profissional. Talvez o casal tenha escolhido o regime da separação convencional de bens. Talvez tenha adotado o da comunhão parcial. Hoje, dependendo do regime de bens e da composição do patrimônio, essa esposa poderá possuir direitos sucessórios e poderá concorrer com os descendentes sobre determinados bens. Além disso, está protegida pela condição de herdeira necessária. Agora vamos aplicar a redação original do PL 4/2025. Existem descendentes? Sim. Então, os filhos aparecem em primeiro lugar na sucessão legítima. A esposa aparece apenas em terceiro lugar. Se o marido também fizer um testamento, dispondo do seu patrimônio em favor dos filhos, o próprio artigo 1850 proposto permite que a esposa seja expressamente excluída ou simplesmente não contemplada. Ela pode conservar eventual meação?
Sim, pode. Mas cuidado. Meação não é herança. Meação decorre do regime de bens e se refere ao patrimônio comum do casal. Se o patrimônio foi adquirido antes do casamento, se foi recebido por herança ou doação, pode não existir meação sobre esses bens. Por isso, dizer apenas que o cônjuge continuará protegido pela meação não resolve o problema. Dependendo da estrutura patrimonial da família, pode não haver patrimônio comum relevante a ser dividido. E é exatamente nas famílias de segundas núpcias que a questão se torna ainda mais delicada. Normalmente existem filhos exclusivos de um relacionamento anterior. Existem patrimônios formados em momentos diferentes. Existem imóveis adquiridos antes deste segundo casamento. E muitas vezes existe uma diferença patrimonial muito grande entre os cônjuges. É justamente nesse tipo de família que a retirada da condição de herdeiro pode ser extremamente severo àqueles que sobrevivem. Mas existe o direito garantido à moradia. Vamos abrir novamente o projeto? O artigo 1831 estabelece que será assegurado ao cônjuge ou convivente sobrevivente que residia com o autor da herança, no momento da morte, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à moradia da família. Até aqui parece uma proteção bastante ampla. Mas continue lendo. Desde que seja o único bem a inventariar. Não diz apenas precisa ser o único imóvel residencial. A redação inicial diz que precisa ser o único bem a inventariar. Portanto, se houver outros bens integrando o inventário, essa proteção pode não se enquadrar no dispositivo da forma que foi redigido. Além disso, o sobrevivente precisa demonstrar que residia com o falecido no momento da morte. E o próprio projeto estabelece que esse direito não necessariamente é vitalício. O parágrafo 2º do novo projeto do artigo 1831 assim diz: cessa o direito quando qualquer um dos titulares do direito à real habitação tiver renda ou patrimônio suficiente para manter a sua respectiva moradia, ou quando constituir nova família. Ou seja, a pessoa pode perder o direito à habitação se passa a ter renda suficiente. Pode perder se tiver patrimônio suficiente para manter a outra moradia. E pode perder se construir uma nova família. Hoje, o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente possui uma configuração muito mais protetiva. O artigo 1831 atual prevê a seguinte redação: ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único imóvel daquela natureza a inventariar. Então, o novo projeto assegura a moradia? Em determinada situação, sim. Mas não podemos comparar um direito de moradia condicionado com o direito de propriedade sobre a parte da herança. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é ser proprietário de uma parcela do patrimônio. Outra coisa é receber autorização para permanecer em determinado imóvel enquanto forem atendidas certas condições. Quem possui propriedade pode, observadas as limitações legais, administrar, transmitir, vender, oferecer em garantia e deixar o bem aos seus próprios herdeiros. Quem possui apenas o direito real à habitação, de morar, não se torna proprietário por causa disso. Então eu pergunto, direito de moradia substitui o direito de herança? Não. Pode servir como proteção assistencial temporária ou condicionada, mas não equivale a um quinhão hereditário. Ah, mas o Senado também falou em usufruto. Sim, falou. O artigo 1850, parágrafo 1º da proposta, determina que, sem prejuízo do direito real de habitação, o juiz instituirá o usufruto sobre determinados bens da herança, para garantir a subsistência do cônjuge ou convivente sobrevivente, que comprovar insuficiência de recursos ou de patrimônio. Novamente, observe que as condições: primeiro, o cônjuge precisa comprovar insuficiência de recursos ou de patrimônio.
Segundo, haverá intervenção judicial. Terceiro, o usufruto recairá sobre determinados bens e não necessariamente sobre uma parcela da propriedade do patrimônio. E quarto, o parágrafo 2º prevê que o usufruto cessará quando o sobrevivente tiver patrimônio suficiente ou quando constituir nova família. Isso não é herança. O usufruto não transfere a propriedade definitiva do bem. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar toda uma situação de uma forma diferente, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você conhece. Compare as duas situações. Na primeira, o cônjuge é herdeiro e possui uma proteção patrimonial estabelecida pela própria lei. Na segunda, na proposta, o cônjuge pode ser excluído da herança se demonstrar insuficiência de recursos. Poderá buscar a proteção judicial sobre determinados bens. Não são proteções equivalentes. Uma é sucessória e patrimonial. Outra é assistencial, judicial e condicionada. Agora vamos ser justos. O projeto de lei não virou lei. Ainda está em discussão no Senado. Portanto, a redação final pode mudar. E provavelmente ainda será objeto de muita discussão. E por que eu quis trazer esse comparativo para você? Que você precisa entender que as manchetes nem sempre trazem a notícia como ela é. A holding patrimonial precisa ser compreendida como um mecanismo necessário para as famílias se organizar e prever situações futuras, como estamos acostumados a ver no nosso país. Na holding você pode organizar o patrimônio ainda em vida, definir quem receberá as cotas e estabelecer de forma clara a como será a sucessão. Pode proteger o cônjuge sobrevivente, assegurando renda, administração, usufruto ou direitos específicos sobre o patrimônio. Pode também estabelecer limites para impedir que uma eventual nova união interfira nos bens destinados aos filhos. E principalmente nas famílias de segundas núpcias, pode separar com clareza aquilo que será destinado ao cônjuge daquilo que deverá permanecer com os próprios descendentes. Mas é importante entender, não basta abrir uma empresa e colocar os imóveis dentro dela. A proteção estará na forma como o contrato social, a doação de cotas, o usufruto, os direitos políticos e econômicos e as regras sucessórias forem estruturados. Uma holding mal construída apenas muda o nome do proprietário dos imóveis. Uma holding corretamente planejada transforma a vontade da família em regras juridicamente organizadas. Hoje, muita gente acredita que não precisa fazer nada, porque o cônjuge está protegido pela lei. O PL 04/2025 demonstra que uma única alteração legislativa pode mudar completamente esta realidade. Se o cônjuge deixar de ser herdeiro necessário, passar para a terceira posição na sucessão e puder ser excluído do testamento, significa deixar a proteção da sua família nas mãos da lei que estiver vigendo naquele momento. E talvez esta lei não proteja a família do jeito que você gostaria que protegesse. E é por isso que você deve estruturar a holding enquanto possui capacidade de decidir. Quem ficará com cada parcela do patrimônio, quem receberá os rendimentos, quem administrará os bens, como o seu cônjuge será protegido, como os filhos serão protegidos. A holding permite que essas respostas sejam construídas agora, com você participando delas, e não depois da sua morte, dentro de um inventário ou no meio de um conflito familiar. O PL 04/2025 ainda pode ser alterado, mas a sua família não precisa esperar essa decisão pelo Congresso para começar a se organizar. Porque quem construiu um patrimônio não deveria deixar o futuro do cônjuge, dos filhos e dos seus bens depender de uma regra que pode mudar a qualquer momento. A lei define o que acontecerá com quem não se planeja. A holding permite que você defina o que acontecerá com a sua família. E é por isso que o momento de estruturar a sua holding patrimonial não é depois que a lei mudar. É enquanto a decisão ainda está em suas mãos. Se esse conteúdo te ajudou a entender um pouco mais sobre isso, curta, compartilhe com quem ainda não entendeu que as mudanças estão cada vez mais presentes na vida de todo mundo. Espero te encontrar no próximo vídeo. Se inscreva no canal para não perder um só detalhe
de tudo que eu tenho para lhe apresentar sobre planejamento patrimonial, holding familiar e reorganização sucessória. Um forte abraço.